Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Carla Calaú tinha 19 anos na época do caso e vivia em Santa Cruz, na Bolívia, e foi descrita como uma pessoa muito nobre, gentil, tinha muita empatia pelo próximo, também era muito doce e amorosa. Desde criança, ela tinha o sonho de ser modelo e então, com 16 anos, ela começou a participar de concursos de beleza e ganhou vários deles. O sonho da Carla era um dia conseguir competir e vencer o concurso de Miss Universo. Em 2018, quando ela tinha 18 anos, ela começou a namorar com um homem de 32 anos chamado Jorge Snyder Quiroz Will. Ele era divorciado e tinha uma filha e trabalhava como advogado. Os dois se conheceram através de uma amiga em comum que eles tinham, começaram a se aproximar, logo tiveram esse interesse amoroso e começaram a namorar. No início, parecia que o relacionamento dos dois era perfeito, eles sempre postavam muitas fotos juntos nas redes sociais, sempre muito felizes e sorridentes. A Carla também dizia para todo mundo que ele estava fazendo ela muito feliz, que ele era uma boa pessoa, que tratava ela muito bem, então todos acreditavam que era um relacionamento super saudável. Um ano depois, em 2019, o Jorge recebeu uma proposta de trabalho em uma outra cidade chamada Cochabamba, que ficava a cerca de 400 quilômetros de Santa Cruz. E essa proposta de emprego aparentemente era muito boa, ele receberia um salário muito bom. E então, como ele e a Carla já estavam namorando há um ano, ele convidou ela para se mudar com ele e os dois passarem então a viver juntos. Ele disse para Carla e para a família dela que com esse novo emprego, como ele ganharia muito bem, eles não precisavam se preocupar, porque ele poderia sustentar ele e a Carla e depois também, se ela quisesse conseguir um emprego para ter a independência dela, ela também poderia, e que pelo menos uma vez no mês ele e a Carla iriam voltar para Santa Cruz para visitar os seus familiares. Todos ficaram muito felizes, então a Carla também, ela estava muito apaixonada pelo Jorge, ficou muito feliz com esse novo passo no relacionamento deles de irem viver juntos, então ela aceitou e eles se mudaram para essa nova cidade. Logo que se mudaram para essa nova cidade e passaram a viver juntos, o comportamento do Jorge com a Carla mudou radicalmente. Ele, que antes era um homem leve, simpático e carinhoso, agora passou a ter um comportamento extremamente controlador e até mesmo violento. Ele simplesmente confiscou o celular da Carla e ela não conseguia, mais mexer nas suas redes sociais ou conversar com amigos e familiares. Às vezes ele deixava, mas era sobre a supervisão dele. Tudo que ela fosse conversar ou que ela fosse postar nas redes sociais, ele tinha que aprovar. E provavelmente ele deixava nela fazer isso de vez em quando para não levantar as suspeitas das outras pessoas. Além disso, também eles começaram a discutir frequentemente e ele começou a ficar violento com a Carla nessas discussões, chegando a agredir ela várias vezes. Como ela estava longe da família e amigos e ele controlava o contato dela com as pessoas, ela não tinha outra saída e continuava vivendo naquela situação com o Jorge. Além disso também, a promessa de que ela iria uma vez por mês visitar a família dela não foi cumprida, os meses foram se passando e ele nunca deixava ela ir visitar os seus familiares. Um dia, enquanto o Jorge deu um pequeno descuido ali na supervisão da Carla, ela acabou conseguindo conversar com a irmã dela pelo celular e pediu para a irmã comprar uma passagem para ela voltar para Santa Cruz e disse que o relacionamento com o Jorge estava muito complicado.
porém ela não teve tempo de dar muitos detalhes. A irmã comprou essa passagem então, de alguma maneira a Carla conseguiu escapar de casa sem o Jorge perceber e voltou para a casa de sua família. Porém, no dia seguinte a ela chegar lá, o Jorge apareceu, começou a pedir desculpas, chorou, disse que estava muito arrependido, pediu para ela voltar com ele para casa porque ele a amava e queria mudar o seu comportamento. Nesse momento, a Carla, como eu disse, tinha contado para a família que a situação com o Jorge estava difícil, mas ela não disse como tudo realmente estava, que ele era violento, extremamente controlador. Ela contou as coisas ali mais superficialmente. Então acabou que o Jorge conseguiu convencer a Carla, ela voltou para casa com ele e a família, sem saber do grau em que tudo estava, acabou também permitindo que ela voltasse com ele. Entretanto, mais uma vez, quando chegou em casa com o Jorge, a Carla percebeu que tudo que ele tinha dito era uma mentira, porque agora, em vez de melhorar, ele estava ainda pior. Ele redobrou os cuidados com ela para garantir que ela não conseguisse escapar mais uma vez e começou a ficar ainda mais violento, como se estivesse punindo ela por ela ter fugido dele. Em 5 de setembro de 2019, às 10h30 da manhã, o Jorge foi até uma delegacia de Cochabamba dizendo que ele e sua namorada Carla tinham brigado e que no meio da briga ele tinha acabado tirando a vida dela. Alguns policiais foram então até a casa deles e chegando lá, realmente eles encontraram a Carla sem vida em cima da cama. O corpo foi levado para autópsia e foi constatado que ela tinha perdido a vida naquele mesmo dia, poucas horas antes. A causa da morte foi por asfixia causada por obstrução das vias respiratórias, ou seja, o Jorge tinha tampado a boca e o nariz da Carla, impedindo que ela respirasse até ela perder a vida. Como o próprio Jorge tinha se entregado na delegacia, eles começaram a fazer um interrogatório para descobrir o que realmente tinha acontecido naquele dia. E segundo ele, naquela manhã, ele e a Carla brigaram porque mais uma vez ela tinha dito que queria voltar para sua cidade natal e voltar a viver com a sua família. Ela disse que não aguentava mais a forma como ele a tratava e queria terminar o relacionamento. Ele disse que os dois começaram a discutir e então em um certo ponto a briga evoluiu para uma agressão física. Ele então empurrou a Carla na cama, subiu em cima dela e começou a asfixiá-la até que ela ficou inconsciente. Ele disse que estava com tanta raiva nesse momento que não percebeu que ela estava sem vida e resolveu sair de casa para tentar esfriar a cabeça. Quando ele voltou, horas depois, ele percebeu que a Carla ainda estava em cima da cama, do mesmo jeito que ele tinha deixado. Foi aí então que ele checou seus sinais vitais e percebeu que ela estava morta. Depois disso, ele foi então até a delegacia e se entregou. Com a confissão do Jorge e também o corpo que realmente foi encontrado na situação que ele descreveu, ele acabou sendo preso preventivamente. Na casa do casal, a polícia ainda conseguiu encontrar provas que indicavam que realmente esse tinha sido o motivo da briga e o motivo do Jorge tirar a vida da Carla, porque eles encontraram a mala dela com várias roupas e pertences dela dentro, indicando que realmente ela estava arrumando as suas coisas para ir embora. A polícia também ligou, é claro, para os familiares da Carla e informaram sobre o que tinha acontecido e eles ficaram em choque porque, como eu disse antes, eles sabiam que a Carla vinha enfrentando problemas com o Jorge, mas eles não imaginavam a gravidade da situação, não imaginavam que ele pudesse agredir a Carla e muito menos chegar a esse ponto de tirar a vida dela. A defesa do Jorge alegou que ele não poderia ser julgado pelo crime de feminicídio porque, segundo eles, o Jorge nunca tinha agredido a Carla antes, que aquilo tinha sido um evento isolado, que ele nunca tinha sido violento com nenhuma outra mulher e que aquilo tudo tinha sido apenas algum acidente, que as coisas tinham saído do controle aquele dia, mas que o Jorge amava a Carla e que ele não tinha a intenção de machucar ela.
Isso tudo na intenção, né, de diminuir ali a pena do Jorge e fazer com que ele não fosse julgado por feminicídio. O advogado do Jorge deu várias entrevistas para a imprensa, dizendo esse tipo de coisa, tentando aliviar um pouco ali o lado dele, dizendo que tudo tinha sido um acidente. Porém, uma dessas entrevistas acabou se destacando negativamente. Isso porque o advogado disse que a culpa de tudo que tinha acontecido tinha sido da vítima. Ele disse que a Carla tratou o Jorge mal e que por isso ele tinha perdido o controle e tirado a vida dela. Ele ainda disse que a Carla estava tendo um caso com um homem mais velho do Chile e que esse homem tinha oferecido casa, carro e dinheiro para Carla para ela terminar com o Jorge e ir viver com ele no Chile, e que por isso a Carla queria se separar do Jorge e não porque ele abusava dela psicologicamente ou agredia ela fisicamente, que na verdade o Jorge era um bom namorado, mas a Carla é que traía ele e que, né, a culpa de tudo tinha sido dela, porque quando Jorge descobriu que ela ia embora com outro homem, ele perdeu o controle e por isso tirou a vida dela. Porém, é claro que tudo isso foi investigado e ficou claro que nada disso era verdade. A Carla não tinha envolvimento com nenhum homem do Chile, esse homem nem mesmo existia. E isso tudo só serviu para deixar a mídia e a população com ainda mais desprezo do Jorge e agora também do seu advogado. Em 2021, um outro fato muito polêmico aconteceu envolvendo esse advogado que estava defendendo o Jorge, porque ele acabou sendo preso acusado de sequestro e tortura após ser vazado um vídeo onde mostrava ele agredindo e ameaçando 2 homens que supostamente deviam dinheiro a ele. Como ele foi preso, então, um outro advogado foi designado para o caso do Jorge e dessa vez, aparentemente, era um advogado ali, né, um pouco melhor, um advogado que andava um pouco mais dentro das leis. Eu digo isso porque ao longo do caso, esse advogado fez várias coisas estranhas, como eu disse antes, ele deu aquela entrevista que prejudicava o Jorge, ele acabou sendo preso, né, também por cometer crimes muito graves e também ao longo de todas aquelas entrevistas que eu disse que ele deu, ele dizia umas coisas que não faziam sentido, como por exemplo, que o Jorge não se lembrava do momento do crime porque tinha sido um surto que ele teve, quando na verdade o Jorge lembrava sim, ele mesmo tinha confessado e contado tudo para a polícia em detalhes. Então era um advogado bem estranho que aparentemente queria fazer de tudo para inocentar o seu cliente, mesmo que isso significasse esconder provas, inventar mentiras sobre o Jorge ou sobre a vítima. Então era um advogado realmente bem duvidoso. Com esse novo advogado, então, finalmente o julgamento do Jorge começou. Aconteceram várias audiências ao longo de vários meses, foi um julgamento bem longo, mas enfim, em abril de 2021, o julgamento chegou ao fim e o Jorge foi considerado culpado pelo crime de feminicídio e foi condenado a 33 anos de prisão. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.